Olá, aqui é Pablo Cerdeira. O objetivo desse vídeo que eu estou gravando agora é mostrar para vocês como é que surge a ideia de espelhar o banco de dados do Supremo Tribunal Federal a partir das informações constantes no website, tá? A base de dados de processos do Supremo. Na verdade não é um espelhamento, é extrair as informações que estão disponíveis no site e jogar isso para um banco de dados para permitir a gente fazer as análises quantitativas e qualitativas sobre os processos. Okay? Essa ideia surge a partir de uma análise que eu fiz sobre o site do Supremo, aqui na pesquisa processual, que nos mostra as informações do processo, os andamentos, algumas informações básicas. E eu reparei aqui que cada processo tem um número que a gente está vendo aqui em cima, esse é o 2600000, que não tem relação nenhuma com o agravo, o número do processo, aqui no caso o agravo de instrumento 705.175, mas que indica esse número aqui de cima qual a posição desse processo no banco de dados. Bom, a partir daqui eu fiz alguns testes, por exemplo, mudando esse número para ver se isso é um número sequencial mesmo. E o resultado mostrou que parece que sim. Tá? Eu mudei ali para 1, vou mudar aqui para 2 e eu vou acessando os processos do Supremo. Tá? Um número que não tem nenhuma relação aqui, mas que indica que isso existe no banco. Bom, e para poder fazer a extração, uma informação importante que a gente tem que ver é se todo o site continua igual e se só mudam as informações relativas a cada processo. Esse estudo que eu fiz mostra que sim. Aqui a gente tem a classe processual e o número dele, a origem, o relator, quem são as partes, os advogados e as informações de andamento. Além disso, eu tenho aqui os detalhes processuais, tá, que me dão tribunal de origem, número de folhas, apensos, os assuntos envolvidos nesse processo, data de autuação, e tenho também a jurisprudência aqui, que nem todo processo tem, mas esse, por exemplo, não tem disponível, ok? Bom, vamos comparar essas informações com outro processo e ver se isso tudo fica no mesmo lugar. Vou botar aqui o processo 3, né, 26003, que vai ser o recurso extraordinário 579761. As informações continuam exatamente no mesmo lugar, só mudaram os dados aqui. Então isso indica que dá para a gente desenvolver um software que faça, normalmente a gente chama de crawler, ou spider, um robot, que entra nas páginas e vai coletando essas informações e jogando para um banco organizado, estruturado para a gente fazer as pesquisas. Bom, a gente precisa descobrir então qual é o primeiro e o último número aqui de cima que indique a existência de um processo no banco de dados. Eu fiz esse teste, fui fazendo teste de tentativa e erro, e encontrei o primeiro processo que é interessante para a gente, é esse daqui. Vamos colar aqui e acessar esse processo. Pronto, é esse agravo de instrumento, ministro Nery da Silveira, que foi distribuído em 1988. A gente não tem informações de processos antes de 88, tá? Tudo que está aqui no sistema é pós 1988. Se a gente testar números menores, esse processo, uma curiosidade é a seguinte: todos esses processos mais antigos, o órgão de origem é Fórum da Comarca de Rancharia. Não sei porque escolheram Rancharia, mas existe um número muito grande de processos antigos que são Comarca de Rancharia. Claro que isso não é verdade, mas é uma informação que eles usaram para marcar no banco. E eles não têm assunto, todos eles estão aqui como processo antigo no campo assunto, ok? Bom, quanto à tela que tem os andamentos e os dados básicos do processo, se a gente tentar acessar alguns números mais antigos, vou tentar aqui o 17, por exemplo, final 17, ele até existe no banco de dados, mas ele não traz informação de relator, não traz informação de andamento, e só baixa o arquivo. Então, esses processos não adianta a gente pegar
porque não vão ajudar em nada no banco. Se eu pegar um número menor ainda, mudei ali o final de 17 para 10, eu vejo que esse processo já nem existe na base de dados de acompanhamento processual. Então, a gente tem que começar a desenvolver o software que pega as informações a partir desse processo 14.73.120, tá? E faça um loop, vai entrando no processo 20, 21, final 22, ok? Pegando essas informações, esse aqui também não tem muitos detalhes, mas que pega essas informações de andamento, de detalhes e de jurisprudência e jogue tudo isso para um banco para a gente estudar depois, ok? Pelos estudos que eu fiz aqui, isso dá um pouco mais de 1.200.000 processos. Esses, até a data de hoje. Isso aí, para ser extraído do site do Supremo, pelas análises aqui prévias que eu fiz, vai levar aproximadamente uns 40 dias rodando os programas para fazer essas cópias e jogar tudo no banco, ok? Então, é assim que surge a ideia de espelhar essas informações, extrair essas informações daqui, e a partir daí que eu comecei o desenvolvimento de softwares que eu vou mostrar para vocês nos vídeos seguintes. Obrigado.